está feliz aí em estar na presença do Senhor? Engraçado que da última vez que eu vim aqui, a gente é uma igreja nova. Deixa eu me apresentar, meu nome é Sasso. Eu sou pastor juntamente com a Johanna da igreja INB, é a Igreja na Brecha. Nós somos um ministério de apenas 1 ano e 4 meses. E a gente tem o prazer de conhecer pessoas como o Fanuel, como o pastor Antônio e sua esposa. E a gente, sempre que vem aqui, a gente dá uma pescadinha assim, pai, tem algo novo acontecendo. Dessa vez é as cadeiras. A última vez que a gente viu aqui, as cadeiras eram de plástico. E eu, meu Deus, eu sentei em algo diferente hoje. Está mais confortável. Lá na igreja ainda é plástico. Mas eu declaro em nome de Jesus que nós vamos ter uma cadeira tão confortável quanto essas. Deus ele é tão especial, Ele faz conexões. Olha como é que é especial. Da última vez que eu vim aqui, eu trouxe uma palavra, eu nem lembro qual foi a palavra. Mas enfim, quando a gente saiu daqui, a gente foi jantar ali na esquina do Baião. E aí quando a gente chega lá, a gente está sentado, jantando e tal. Quem é que a gente encontra? Esse casal aqui, ó, Daniel e Priscila. Esse casal era um casal que caminhava com a gente na igreja que a gente fazia parte, que a gente congregava. A gente chegou a liderar eles dois. E aí teve um instante da vida deles que eles foram chamados para liderar o Casados para Sempre. E aí eles pediram a nossa bênção, a gente abençoou. Em nome de Jesus, vá, meu irmão, deixa Deus te usar lá. Enfim, saíram debaixo de bênção. E aí nesse encontro, depois de sair daqui, se eu não tivesse vindo aqui, Fanuel, eu não tinha ido jantar lá. Então eu vim aqui, saí daqui, fui jantar lá. E lá encontrei o casal de novo. Ô, tudo bom? Como é que vocês estão, Daniel, Priscila e aí e tal? Tudo bem e tal, aquele negócio todo. O que é que o Senhor fez? Hoje em dia, eles estão congregando lá na igreja. E a gente está com a nossa primeira turma de Casados para Sempre. Você está vendo as conexões que Deus vai fazendo? Quando eu sair daqui, eu vou jantar em um lugar bem ali. Eu quero ver quem é que Deus vai me apresentar hoje. Eu quero ver quem é que Deus vai colocar no meu caminho hoje para a gente se encontrar e fazer uma conexão santa. Aleluia, Deus. Deus é bom. Igreja, o pastor Fanuel me convidou. Ele convida assim, de última hora, pum. E é um tiro, ou aceita ou não aceita. Eu digo, meu irmão, deixa eu só falar com a Johanna, pelo amor de Deus. Eu preciso acordar com ela. Eu não posso aceitar um compromisso sem falar com minha esposa. Eu não sei você, mas eu escolho acertar com ela. Que é mais certo dar certo. E aí eu falei, filha, aí dá certo. Meu filho, a gente tem um PG, mas a gente organiza uma coisa e tal. Vamos, e aqui estamos. E ele falou sobre propósitos. Eu disse, cara, propósito, oração. Eu vou falar sobre oração. E aí quando eu chego aqui, agora quando o Fanuel estava falando aqui, explicando sobre a árvore de oração. E aí o Senhor confirmou na minha cabeça, é sobre isso mesmo que tu vai falar. Ele falou aqui que tem orações que foram colocadas lá no começo do ano. E agora em abril você já está colhendo. Você já está recebendo as bênçãos de algo que você começou agora há pouco tempo. E eu trouxe aqui um texto no livro de Atos, no capítulo 12, que ele fala sobre uma oração incessante, uma oração contínua, uma oração que não tem fim, oração da igreja em favor de Pedro. E a palavra vai dizer assim, eu vou ler devagarzinho para a gente entender. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão do João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E aí o versículo 5 vai dizer aqui algo importantíssimo, e eu quero que você preste atenção. Pedro, pois, era guardado na prisão, ponto, vírgula. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ele está falando aqui que a igreja não orou uma vez, a igreja não orou uma vez pela manhã, a igreja não orou pela manhã e orou depois do almoço e depois orou não. A oração era contínua. Você sabe o que é algo contínuo? Algo contínuo é algo que só tem um começo, mas não tem um fim. A oração é contínua, ela não para. Era uma torre de oração em favor daquele servo que estava preso.
Eu não sei que tipo de cadeias tem te prendido, ou tem prendido a tua mente, e tem te impedido de viver o melhor de Deus nessa terra. Mas hoje eu quero te dizer que existe uma igreja que ora de forma contínua, não tem fim, é contínua, é oração contínua. E aí no versículo 6 vai continuar: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava orando? Não, Pedro estava dormindo, entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E o anjo disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo. Nem Pedro estava acreditando que estava sendo feito em seu favor, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda, eles passaram a primeira grupo de guardas, passaram o segundo grupo de guardas, e ninguém os viu. O Senhor fez Pedro ficar invisível. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. A porta de quê? Você já viu que é uma porta de ferro, meu irmão? É uma porta que é pesada, é uma porta que é densa, é uma porta que é dura, é uma porta que não se abre facilmente. E aí vai dizer assim: chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Como é que ela abriu? Por si mesma. Ninguém sabe, não havia uma chave, não havia, foi automático. O pastor disse aqui que foi automático. A porta se abriu de maneira automática. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, olha só, Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o anjo do Senhor enviou, que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Sabe, nessa passagem nós vemos um cenário aparentemente sem saída. Pedro estava condenado à morte. Tiago havia morrido dias antes. E a palavra vai dizer que o povo se alegrou com aquilo. Herodes se agradou com a morte de Tiago. E por conta disso ele ia fazer o mesmo com Pedro. Por isso que ele encarcerou Pedro. E a palavra vai dizer que foi por 4 quaternos de soldados. Se você não sabe o que é isso, são 16 soldados. Você sabe o que é 16 soldados segurando um só homem, e esse homem ainda estando acorrentado? Humanamente falando, não havia nenhuma possibilidade de escape, não tinha saída. Humanamente falando. Sabe, eu não sei, mais uma vez, quais são as prisões que têm te prendido aqui na terra. Eu vou ser sincero contigo, tem algumas coisas ainda que tentam me segurar aqui na terra. Mas você sabe o que é que eu faço todos os dias? Eu oro, e são orações contínuas. A palavra vai dizer que a igreja orava. Não era Pedro que estava orando, era a igreja que estava orando. Ah, pastor, mas o senhor não sabe que os problemas que eu tenho passado, o senhor não sabe o que é que eu vivo no meu casamento, o senhor não sabe como é que meus filhos me tratam. Eu realmente não sei, mas eu sei o poder da oração, de uma oração contínua, uma oração que quebra cadeias, uma oração que cega os inimigos do Senhor. Sabe, eu não sei se você acredita naquilo que você tem orado, mas eu declaro sobre a sua vida um pouco mais de fé. Senhor, enche a tua igreja com um pouco mais de fé. Você não pode orar achando que vai dar certo. Você tem que orar já crendo que já deu certo. Já deu certo, não é que vai dar certo, já deu certo. Pastor Fanuel, eu creio que cada um daqueles pedidos daquela árvore ali, os que ainda não aconteceram, eles já aconteceram no reino espiritual. A tua igreja vai colher cada um dos teus pedidos, porque eu sirvo um Deus que não brinca. O nosso Deus não brinca de ser Deus. Sabe, o texto revela esse detalhe poderoso. A igreja orava continuamente por Pedro. Sabe, diferente.
Aleluia, foi eu mesmo que desliguei. Tá aqui o dedo do negócio. Aleluia. Vocês têm orado, mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor está ouvindo a oração de vocês. Você sabe, há 8 anos atrás, só Deus sabe onde é que eu estava. Há 8 anos atrás, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e a gente passou a viver algo novo na nossa vida, no nosso casamento. Mas eu sou resultado de oração, igreja. Eu só estou aqui porque alguém orou por mim. Quem foi? A minha esposa e uma ruma de outras irmãs. Mas quem são elas? Eu não sei, pastora. Eu nunca vou ter nem como agradecer essas pessoas que oraram por mim. Mas eu sou resultado de oração. E se eu fui resultado de oração, aquele alvo pelo qual você está orando também vai ser alcançado. Também vai ser alcançado. Você não sabe como eu vivi os meus dias. Eu não vou nem dizer aqui para você não chorar. Eu não vou dizer. Mas eu não fazia nada que agradava ao Senhor. E Ele, pela sua misericórdia, Ele me alcançou. E hoje em dia eu estou aqui com a oportunidade de falar do amor dEle. Por isso que uma oportunidade dessa aqui, que Fanuel me deu, eu não perco. Eu não perco. Qualquer oportunidade que eu tiver de falar do amor de Deus para alguém, eu vou falar. Eu vou falar porque eu fui alcançado por essa graça e por esse amor. E eu sou fruto de oração.
isso que se tem um propósito aqui que a gente deve estar orando, é oração. É oração, é orar pelas vidas. As pessoas não têm mais amor pelas vidas. Sabe, as pessoas se tornaram descartáveis hoje. Se você está investindo numa pessoa, orando pela pessoa, e aquela pessoa simplesmente não aceita, você simplesmente desiste. A gente desiste muito fácil dos nossos alvos. A gente precisa insistir um pouco mais, orar de forma contínua. A oração, ela alcança lugares que a gente não pode alcançar. Naquele local lá, os irmãos não tinham como chegar na cadeia. Eles não tinham como ir até lá. Mas a oração deles chegou até lá. Chegou até lá. O Senhor enviou um anjo de luz, que chegou. Eu acredito que um anjo de luz seja algo que reflita uma luz muito, muito incandescente. E nenhum dos soldados viu aquela luz, só Pedro. Só Pedro viu aquela luz e foi alcançado pelaquela luz. Sabe, quando as suas mãos não puderem agir, se o seu joelho se dobrar, você vai alcançar resultados. É porque de repente você tem desistido muito fácil. Busca um pouco mais. Pega uns desejos que você tem no seu coração, coloca naquela árvore e acredita que vai acontecer. Senhor, eu estou agindo um ato por fé. Eu estou escrevendo aqui porque eu sei que vai acontecer. Eu vou colocar na árvore de oração da minha igreja, porque eu sei que vai ter gente orando por aquilo ali. Os meus pastores vão estar orando, as pessoas vão estar intercedendo. Eu sei que aqui tem um ministério de intercessão que intercede por cada um daqueles pedidos. Você faz parte de uma igreja que ora e que valoriza cultos como esse aqui, que falam de propósitos, que falam de oração. Aleluia, Deus. O que era impossível aos homens se tornou realidade pelo agir de Deus através das orações. A oração tem que ser algo constante, não ocasional. Sabe, as pessoas geralmente, eu não sei como é que acontece na sua vida, mas se acontece algum problema, alguma enfermidade, num instante tu sabe fazer um jejum. É bem rapidinho para tu fazer um jejum, para tu acordar de madrugada para orar. Basta surgir uma enfermidade, basta acontecer alguma coisa contrária na sua vida, você num instante se coloca de joelhos e vai orar. Irmãos, não espera que algo de ruim aconteça na sua vida. A oração tem que ser o teu estilo de vida. Todo dia eu acordar, Senhor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo sol que aquece essa terra, muito obrigado por essa cama que me aconchega, muito obrigado por esse teto que me guarda, obrigado por esse ar que eu respiro. Sai orando, irmãos, sai orando, agradecendo ao Senhor. O texto deixa muito claro, a igreja orava sem cessar. Uma oração que persevera, que é contínua e que entende a sua total dependência de Deus. Se eles oravam sem cessar, é porque eles criam que Deus ia fazer algo em favor de Pedro. Deus não ia deixar Pedro desguarnecido, não. Mas foi necessário que uma igreja orasse, e sem cessar. E você sabe o que é mais louco dessa palavra aqui? É que no versículo 11, a palavra vai dizer que Pedro, tornando a si, quando ele tornou a si, ele já não estava mais preso, ele já estava fora. E ainda assim, a igreja continuava orando, porque para a igreja, Pedro ainda não tinha aparecido. Então a igreja ainda não sabia tudo aquilo que tinha acontecido nos versículos anteriores. A igreja não sabia que o anjo tinha aparecido. A igreja não sabia que as correntes tinham caído das mãos de Pedro. A igreja não sabia que a porta de ferro tinha aberto. A igreja não sabia de nada disso. E a igreja continuava orando incansadamente. E aí ele vai dizer assim, ó: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. O povo não parava de orar, pastor. Não era necessário ter um objetivo específico para que eles se reunissem e orassem. Eles simplesmente oravam porque eles agradeciam ao Senhor. Eles oravam porque orar era um estilo de vida daquele povo. E eu não sei o que foi que aconteceu com nós, que não conseguimos levar mais uma vida com esse estilo de oração. Hoje em dia, quando tu se ajoelha no teu quarto, se tu ora 10 minutos, é muito, pastor.
E eu não falo isso, não é trazendo condenação para a vida de vocês, não, mas uma reflexão. É uma reflexão que a gente precisa ter, sabe? Essa noite, essa palavra é curta, eu nem quero esticar muito, eu quero é orar. Essa noite eu quero que você fique de pé agora no seu lugar, para que a gente possa orar. A gente vai tirar um tempo agora para a gente orar. Vem, filha, para cá. Aleluia, Deus. Uma igreja que ora, uma igreja que ora de forma incessante, uma igreja que não marca tempo para começar e para terminar suas orações. Ela ora de maneira incessante. Há um começo, mas não há um fim. Pai, muito obrigado nessa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, porque aqui nós reunidos, Senhor Deus, nós te adoramos, nós glorificamos o teu santo nome. Nós já louvamos aqui no começo, nós já te honramos com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas, Pai, esse momento é o mais especial do culto. É o momento que nós temos a oportunidade de abrir os nossos corações e nos entregarmos e mostrarmos para Ti quem somos. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós somos extremamente gratos, Senhor, porque fomos alcançados pelo Teu amor. É o Teu amor que transforma, é o Teu amor que constrange, é o Teu amor que nos faz chorar, Senhor Deus, quando reconhecemos a Tua graça. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por ser o nosso consolador, aquele que quando nós estamos fracos, segura nas nossas mãos e nos traz para cima com vigor, com alegria, porque é assim que o Senhor age nas nossas vidas. O Senhor não nos deixa ser enganado, Senhor Deus. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, e por isso nós somos gratos, meu Deus. Senhor, eu apresento aqui a causa de cada um dos teus filhos, Senhor Deus. O Senhor sabe o que eles estão precisando, cada necessidade, Senhor Deus. Eu declaro a tua providência sobre a vida da tua igreja. Tudo aquilo que eles precisam, Senhor Deus. Tudo aquilo pelo qual eles têm clamado, Senhor Deus. Alcança cada um dos pedidos, Senhor Deus. Pai, nós não aceitamos uma vida medíocre em Ti, porque a Tua palavra nos protege, nos promete, Senhor Deus, que nós viveríamos o melhor dessa terra. É o melhor dessa terra. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, porque nós temos acesso a Ti, meu Deus. O sacrifício de Jesus na cruz, aquele sangue derramado, onde o véu foi rasgado, te deu acesso. E não há nada melhor do que esse acesso. Não há nada na sua vida que se compare a esse acesso. Não há casa, não há carro, não há mansão que se compare a esse acesso. Esse preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida, que nos deu acesso a Deus. E dessa forma nós podemos orar e clamar e somos ouvidos. Eu sou ouvido por Ele, você é ouvido por Ele. Ele escuta o teu clamor, Ele colhe as tuas lágrimas, Ele chora o teu choro, Ele sente o teu sofrer, e Ele quer derramar sobre você o favor dEle, que é um favor imerecido. Realmente nós não merecíamos, mas ainda assim Ele enviou o seu único filho para morrer por cada um de nós aqui. Nós ainda éramos pecadores quando Ele morreu na cruz por cada um de nós. Ó Pai, que o Teu povo entenda que uma vida de oração constante é um modelo que o Senhor nos criou para ser. Uma vida de adoração em que nós abrimos os nossos corações e reconhecemos a Tua presença e o Teu senhorio, Deus. Apocalipse 8 diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu,
quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu. Diga aí, fumaça subiu. A fumaça subiu. A fumaça subiu. É o mesmo Deus ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Eu te convido agora a sair do teu lugar e dar o teu passo de fé e vir receber o muito mais de Deus essa noite, porque o espírito da profecia está aqui. O rei está na casa. O rei está na casa. Onaravaçu e cantarai. Só o baixo, só o baixo. Bem alto, bem alto. Eu vou. Só o baixo, bem alto, bem alto. Nesse mesmo acorde aí desse louvor. Pode. O rei está na casa. E o nome dele é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. E ele não tarda, não falha. Ele não perde batalha. Sai do teu lugar e vem. Vem, enquanto o louvor retorna. Eu quero que você seja contagiado com a glória de Deus nessa noite. Eu não estou falando de emoção. Eu não estou falando de sensacionalismo. Eu não estou falando de performance. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Orabachore candarabassai andarababassore bassai. Recantarai norevassai andarassou rabassai. Recantarai show. Ele cura. Ele liberta. Orababassu cantaramassai. Rebassai todo opressor. Rebaixai canta. Eu quero um intercessor aqui atrás dela. Rebassu e andarash. Rebababassuri cantarabas. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade. Rabaçu e cantarabás. Rebaixeia. Receba renovo da parte de Deus. Receba renovo da parte de Deus. Rebaixai, seja renovado em línguas estranhas. Recanchanamassu e andarash. Rebababassou, revassai andarabash. Ora aí no teu lugar, continua clamando, porque Ele está na casa. Rebassura, vassu e cantará, show. Rebassai.
Sejam cheios da glória de Deus. Sejam cheios do poder de Deus. Recebam fogo restaurador sobre a sua vida hoje. Glórias ao teu nome, Espírito Santo. Às vezes se sente tão pequena, né? Eu repreendo agora todo espírito de rejeição. Todo espírito de rejeição, toda tristeza na alma, todo trauma, tudo aquilo que você sofreu calado. O restaurador do universo passeia por entre essas cadeiras hoje. Ele está com o sabão do lavandeiro, aquele sabão que limpa, o único que limpa, o único que branqueia. Ora vassoure candaravachai, nerebassui andarabás. Coloca para fora o que está doendo. Coloca para fora onde está doendo. Fala para ele onde está doendo. Fala para ele, fala para ele. Aleluia. Igreja, escuta aqui uma coisa. Enquanto a Johanna desceu para orar aqui, ela saiu andando pelos corredores da igreja, o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito em atos proféticos. Tem coisas que a gente faz aqui na terra, que a gente liga na terra e é ligado no céu. E eu creio em atos proféticos. E enquanto a Johanna caminhava, o Senhor me trouxe à memória aquele povo que precisou dar 7 voltas na cidade, para que as muralhas caíssem e eles alcançassem o favor de Deus. Eu não vou pedir para... Pode acender as luzes, Fanel? Eu não vou pedir para vocês darem 7 voltas, não. Mas eu vou pedir em nome de Jesus, que se você tem alguma causa, algo que você precisa alcançar, você vai realizar esse ato profético aqui. Você vai dar pelo menos uma volta ao redor da tua igreja. Essa aqui é a tua igreja, é a tua casa. Você vai dar uma volta, igreja. Faz uma filinha aqui, vai fazendo uma filinha aqui, ó. Vai seguindo esse rapaz, vai, puxa a fila. Igreja, vai seguindo ele. Em nome de Jesus, vão seguindo. Eu quero que vocês deem uma volta. Isso é um ato profético. É algo que vocês vão fazer, que para vocês podem nem fazer muito sentido, mas para o Senhor faz todo sentido. Se você tem uma causa, se você tem algo, dá uma volta na tua igreja. Dá uma volta na tua igreja e toma posse. Toma posse. Pastor, como é que eu tomo posse? Declara no teu coração aquilo que você clama. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que através desse ato profético, a tua igreja, Senhor Deus, está alcançando favor, está alcançando graça, está alcançando algo. Caminha, igreja, é um ato profético. Você precisa fazer algo aqui na terra para alcançar o favor de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus.
E enquanto você caminha, enquanto você faz algo em favor de Deus, Ele faz algo em teu favor. Ele derrama sobre a tua vida. Ele te enche da providência dEle, da graça, do amor, da misericórdia. Enche a tua igreja, Pai. Enche a tua igreja, Deus. Aleluia, aleluia, Deus. E o povo deu 6 voltas ao redor da muralha. E na 7ª volta as muralhas foram ao chão. Eu declaro cada muralha caindo ao chão agora, pelo poder e autoridade que há no nome do grande, do eterno, do fiel, daquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Tem muralhas indo ao chão, muralhas da falta de fé, muralhas da dificuldade financeira, muralhas indo ao chão. Enquanto você se movimenta, Ele está na sua casa. Tem libertação na sua casa, tem cura na sua casa. Ora basu e cantarai, nerebashure basai rebassore cantarabas. Aleluia, aleluia. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Eu sinto a glória de Deus aqui. Ora babassure cantarai, show. Rebassai andarabas. Toda frieza espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Mandando, glória a Deus. Eu queria só um silêncio, um segundo. A paz do Senhor, continue marchando, continue. Porque enquanto Deus usava os pregadores, os pastores, Deus me disse uma coisa: o que Deus está botando por terra é espírito de preguiça de orar. O assunto é oração. E Deus vai dizer: eu vou concluir o que eu quero falar nesta noite. A minha igreja tem sido abençoada, assim diz o Senhor, mas falta-lhe uma coisa: oração, oração, mais oração, oração incessante. Não é uma oração só no trabalho, não é uma oração só nos transportes, não é oração só na hora do almoço, mas é reunir-se. Deus já revelou isso várias vezes nas nossas consagrações, que desejam o coração de Deus, reunir o povo em oração. Ele disse que pouco Ele se agrada, mas Ele quer juntar. Fica essa palavra que Deus já nos deu várias vezes, não só a mim, deu às outras irmãs de oração. Deus está desfazendo espírito de preguiça e negligência, descaso. Deus está desfazendo, e você sabe que é com você. Deus está dizendo: eu quero erguer minha noiva, mas é na oração. Concluir não é só uma coisa, são todas as coisas. Deus quer juntar tudo que está escrito na palavra dele, e diz que o povo de Deus desfrute disso. E falta, tem oração, mas ele diz: Deus, é pouco. Nesta noite Ele está trabalhando em você. Deus está esperando você ser mais sensível. Deus está esperando você trazer para o seu coração, sua mente. É com você que Ele está falando. É com você que Ele está falando. Ele não está aqui para condenar. Ele está aqui para dizer: filho, obedeça, porque eu tenho o melhor para você. Louvado seja Deus, amém. Glória a Deus. Eu já vou passar o microfone, mas tem um fogo que desceu bem aqui, ó. Enquanto estávamos orando, moça, bem na sua cabeça, ó. Desce um fogo aqui, um fogo como um funil. Camille, põe as mãos sobre ela e eu já vou encerrar. E vou passar o microfone para quem é de direito. O Senhor disse que não é fogo estranho, mulher. É fogo que restaura, não é fogo que consome. É fogo novo. É fogo que dá fome, é fogo que dá sede. É fogo que acorda de madrugada para orar. É fogo que dá vontade de clamar. É fogo que faz chorar na presença do papai. E fazia muito tempo que tu não chorava, o Senhor diz para ti. Não adianta saber as poesias mais lindas, mais bonitas,
Se ele não estiver lá, naravachou, candaravaço e andaravás. O Senhor muda a unção hoje na tua vida. Mas o Senhor diz assim para ti, mulher, hoje: permaneça de pé, prostrada só diante de mim. Diante dos homens, erga a cabeça e caminhe, porque tentaram te destruir, mas eu não permiti. Assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Aleluia. Aleluia.